movimento browniano é definido pelo movimento irregular das partículas. Ele foi descoberto pelo botânico britânico Robert Brown em 1827, quando ele observou partículas de pólen se movendo em água sob um microscópio. Em seu estudo, Brown procurou explicar o deslocamento contínuo aleatório desses grãos mesmo que não houvesse provocação externa. Uma das suas conclusões foi que essa movimentação é resultado de diversos choques entre as moléculas de água e os grãos. Em 1905, Einstein publicou um artigo chamado Sobre o movimento requerido pelos pequenos elementos de matéria da radiação, onde explicou por meio da teoria cinética dos gases o movimento browniano. Ele demonstrou matematicamente que o movimento browniano pode ser descrito pela equação de difusão, que descreve como as partículas se espalham aleatoriamente ao longo do tempo, provando que esse movimento é mais intenso para partículas menores e que a viscosidade do líquido também intervém na trajetória das partículas. Hoje em dia, por conta do surgimento de softwares avançados, é possível realizar simulações sobre o movimento browniano. Entretanto, é mais difícil achar experimentos práticos sobre ele. Por conta disso, essa é a nossa proposta. O nosso projeto consiste em observar o movimento de partículas de tapioca em uma placa de Chladni e determinar se ele é browniano. Para isso, montamos a seguinte estrutura para filmar as trajetórias. Após testar 4 tipos de grãos, que foi açúcar, tapioca, café e areia, nós concluímos que o melhor para nossa análise é o de tapioca, por serem partículas relativamente grandes para observação, porém mais leves e com um bom contraste com a placa preta. A placa de Chladni é utilizada para estudar padrões de figuras formadas pelas partículas, dadas certas frequências. Mas a nossa intenção é utilizar esse equipamento para provocar movimentação no sistema. Então nós escolhemos uma frequência de 370 Hz, porque cria um desenho favorável para a não trajetória das partículas livres. Para determinar se o movimento se aproxima ou não de um browniano, precisamos rastrear o movimento de algumas dessas partículas. Esse processo é automatizado pelo aplicativo Tracker. Ele nos retorna 2 gráficos referentes a ambos os eixos x e y pelo tempo. Pelo teorema do limite central, é possível determinar uma distribuição normal e comparar com o processo de Wiener para concluir a natureza do movimento. Em ambos os gráficos, temos uma grande alternância entre o movimento no sentido mais x e menos x de forma aleatória. Averiguar a posição em dado instante t não é o suficiente para fazer afirmações sobre o movimento, mas a partir deste gráfico podemos ver que a partícula vai e volta em torno da posição de partida, e isso explica o caráter randômico do movimento browniano. Concluímos que, apesar das limitações, a placa de Chladni foi capaz de nos mostrar a essência do movimento browniano, e concluímos que o movimento das partículas de tapioca na placa de Chladni é essencialmente browniano. Isso com algumas imperfeições, entre elas destaca-se uma deriva acentuada em uma das direções, que é no eixo y, que foi provavelmente ocasionada por um mau posicionamento da placa, gerando uma inclinação. Essas imperfeições acabam gerando uma anisotropia, ou seja, a distribuição desigual nas direções da placa. Entretanto, podemos chegar nos resultados convenientes e acreditamos que esse experimento pode ser utilizado como uma ferramenta ilustrativa didática do movimento browniano. Created using Powtoon.